Ok, então, pessoal, boa noite. Nós vamos fazer a nossa aula de introdução na disciplina de paisagismo, floricultura, parques e jardins, né? Sou professora Márcia, né? Tenho uma experiência na área de paisagismo, venho trabalhando nessa disciplina já há muitos anos. Trabalho com capacitação na área de paisagismo, jardinagem e também trabalho com consultoria na área de paisagismo, tá, gente? Então, é uma área que eu gosto muito, né? E é um pouco dessa experiência que nós vamos compartilhar aqui nesse semestre, né? A nossa disciplina ela é dividida em 4 grandes áreas, né? Que é o paisagismo, que é o planejamento da paisagem, projetar jardins, a floricultura, que é o cultivo de plantas ornamentais, e, e a parte de paisagismo urbano e unidades de conservação e biodiversidade, né? Então, a gente parte do micro para o macro, né? Dos espaços pequenos para os espaços maiores. Então, é isso, tá? Então, como eu falei, a minha experiência, eu tenho essa parte que eu presto consultoria. Na Emater, eu trabalho com clube de jardinagem. Durante muito tempo foi um projeto de extensão também na FIMS, mas hoje esse projeto está ligado à Emater, onde a gente trabalha a parte de educação ambiental, agricultura urbana, cultivo de plantas ornamentais e capacitação na área de paisagismo rural, parques, paisagismo rural, agricultura urbana, enfim. A gente mantém um viveiro também, e a FIMS, né, vem trabalhando essa disciplina já há alguns anos, né? Eu acho que o meu jardim mais importante é o da São Bento, né? É um projeto que tem 20 anos que ele foi elaborado e executado, né? E na época os monges pediram que nós fizéssemos um jardim que fosse compatível com a construção, né? Que é um prédio muito bonito, e que a gente optasse por usar espécies do cerrado, né? E foi isso que a gente fez, né? Quase 1 hectare de jardim, né? Esse foi a planta baixa que eu desenhei, né? Enfim, depois esse projeto do Clube de Jardinagem, ele nasceu de um curso de paisagismo rural que eu dei aqui em Mineiros, e depois num congresso de plantas ornamentais que a gente levou trabalho, né? Eu e alguns alunos, e a gente então começa esse projeto que já faz mais de 10 anos, né? É um tempão já também. Outro jardim, e eu tenho outros jardins, né? Esse jardim é lá em Barretos, da Casa de Apoio ao Mineirense, lá, que trata de câncer, né, da VCC. Esse projeto foi um projeto elaborado por mim também, pelo um ex-aluno que hoje trabalha com paisagismo, né? Um outro trabalho também muito bacana, que foi do Clube de Jardinagem, foi um projeto feito a muitas mãos, envolvendo curso de agronomia, curso de engenharia civil da FINS, e patrocinado pela então Odebrecht, né, hoje a Ativos, dentro do programa Energia Social, também prefeitura, né, então é o Jardim Sensorial da APAI e da FINS, né, um outro projeto muito bacana, que eu tive a honra de participar da equipe. E vem prestando consultoria, né, em outras áreas, outros projetos também. Esse aqui é um outro jardim sensorial. Agora, recentemente, lá na FEINAGRO, né, a gente desenhou o projeto da Casa da Árvore, né, eu tive também o privilégio de participar, de fazer esse projeto, né. Eu tenho trabalhado com a disciplina de paisagismo e nos cursos de extensão que eu dou. A gente tem trabalhado muito com essa confecção de pequenos jardins, né, de mini jardins, né, que a gente trabalha a questão da composição paisagística, né. Então, a ideia de trabalhar com cactácea suculenta em pequenos vasos é trabalhar todos os conceitos teóricos, né, a parte teórica da composição paisagística. Muito bem. Boa Hoje, noite. boa noite, tudo bem? E atualmente também, alguém quer falar, gente? Desculpa, perdão. E atualmente também eu venho, como eu falei para vocês, uma das minhas especialidades é trabalhar com paisagismo rural, né?
E hoje eu estou tendo a oportunidade, né, nós compramos um sítio e eu fazer, então, na prática, o paisagismo rural. Isso aí é lá no meu sítio, tá? Então, aqui é um pouquinho da trajetória nessa parte de paisagismo rural, que eu venho desde 2005, né, trabalhando com agricultores, né, no campo, viajando aí para o estado inteiro, enfim, fora do estado também. Então, é muito bacana, é uma honra muito grande trabalhar com isso, gente. Eu fico muito feliz. É algo que me deixa muito satisfeita com o trabalho, né? Então, vamos agora um pouquinho da minha história, né? Agora vamos entrar, então, na parte mais da disciplina em si. E hoje a gente vê que as pessoas, né, o estilo de vida das pessoas, e principalmente agora com a pandemia, meu Deus do céu, mais a gente está se voltando para as áreas verdes, né? Mais a gente está vendo o quanto essas áreas verdes, o quanto as plantas, né, o quanto o contato com a natureza faz bem para a gente, né? Então, o paisagismo, né, que é projetar jardins, e a jardinagem, executar jardins, né, é uma área que está crescendo muito, 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 tá? Então, se a gente vê números, é impressionante, né? Então, as flores, né, elas nos acompanham desde o dia que a gente nasce até o dia que a gente morre, né? Então, e sem flor não tem comida, sem flor não tem vida, né? Então, a gente tem um mercado no Brasil, um mercado muito amplo nessa área de paisagismo, muito rico. Lógico que ele está mais concentrado na região sudeste, né? Mas a gente sabe da importância. Quantos caminhões de Olambra, né, chegam em Mineiros por semana, né? Atendendo eventos, mesmo na época de pandemia, né? Viveiros de plantas, de mudas, supermercados, né? Floriculturas, né? E esse dado, apesar de estar um pouquinho desatualizado, mas a gente vê que a Suíça, por exemplo, né, ela consome $174 per capita com planta. Nós, brasileiros, né, consumimos em torno aqui de $7, né? Enquanto que os irmãos argentinos, olha aqui, consomem quase o triplo disso, né? É mais que o triplo, né? E o Brasil, pessoal, o Brasil praticamente consome tudo que produz, né, de planta ornamental. A Goiás produz planta ornamental, né? Então a gente tem uma associação goiana de produtores de plantas ornamentais, né? Principalmente aqui no entorno de Brasília e no entorno de Goiânia, né? O estado de Goiás é o maior produtor de palmeiras do Brasil, né? Se a gente pensar em quem produz palmeira para paisagismo, o estado de Goiás aí se destaca, tá? E outras espécies também. Isso aqui foi um curso que eu participei em Goiânia. Muito bem, então eu já falei que o paisagismo é uma área que cresce, né? Economicamente falando, são milhões e milhões aí, que a gente vai falar mais para frente especificamente disso. Mas além da importância econômica, a gente tem a importância ambiental, né, que a gente está lidando com a diversidade, né, com jardins, com biodiversidade. Nós temos uma questão social, né, que os jardins são espaços de convivência, né? A gente vê o que uma praça não faz num bairro, numa comunidade, né? E a questão social e a questão terapêutica, né? Como eu disse, principalmente agora em tempos de pandemia, a gente vê o quanto as pessoas estão se voltando para as áreas verdes, né? E para lidar com plantas propriamente dito. Então, hoje virou uma febre, né? Essa figura eu tenho ela há muito tempo, né? Que é o chaveiro de planta, né? E aí eu tive a oportunidade de comprar um, né? Esse aqui eu comprei, veio da China. Um chaveirinho com a planta dentro, né? E tem tantas, né, um ônibus carregando um jardim, né, a High Line, que é um parque linear nos Estados Unidos, que é famosíssimo também, que era uma antiga via de trem, né, os jardins verticais, né, que também virou agora um conceito aí bem interessante, tanto para grandes áreas quanto para áreas bem pequenas também, né, arte urbana, enfim. As mini praças, né, feitas com materiais reutilizáveis. E esse aqui foi o congresso que eu falei para vocês, que eu levei os alunos, que a gente apresentou trabalho, que a gente criou, então, esse projeto, que é o Clube de Jardinagem, né? Que, inclusive, a gente está retomando, né? Apesar de ele nunca ter acabado, a gente está vendo se a gente retoma esse trabalho agora com mais entusiasmo, né? Enfim, a gente, né, tem uma história, foram vários TCCs já, vários artigos publicados, né?
várias publicações, manuais, enfim, né? Então a gente já tem uma historinha aí para contar, né? Bom, galera, conceitos, né? Então, a gente traz aqui um conceito do INCRAS que eu gosto, né? Que fala que paisagismo é uma especialidade multidisciplinar de ciência e arte, né? Que tem por objetivo ordenar o espaço exterior em relação às necessidades do homem e dos demais seres vivos, né? É tanto arte quanto ciência. É ciência porque envolve todas as áreas da agronomia, né? Desde solos, fisiologia, ecologia, botânica, enfim, irrigação, drenagem, todos os estratos culturais, e a arte, porque nós estamos lidando com elementos de riqueza plástica, né? Que envolve cor, textura, composição paisagística, né? Composição dos elementos, né? Então, com certeza é um pano para as mangas aí, né? Em relação à profissão do paisagista, né? Nós, os agrônomos, nós somos habilitados, né? Lá na lei que regulamenta o exercício profissional, nós anotamos, né? Nas ARTs, né? Nas anotações de responsabilidade técnica, como parques e jardins. A gente não anota paisagismo, apesar que a gente faz paisagismo, mas na hora de fazer a anotação de responsabilidade técnica, a gente anota parques e jardins. No Brasil, o paisagismo não é uma profissão regulamentada, né? Tanto é que existe uma briga aí eterna de arquitetos e agrônomos, e engenheiros florestais, e biólogos, e quem mais, né, que quer fazer jardim. Eu sou da turma de quanto mais jardim tem no mundo é melhor, então deixa todo mundo fazer paisagismo, né? Quem não estudou, então todo mundo deve fazer paisagismo, né? Eu sou dessa turma. Muito bem. Mas nós podemos anotar e devemos, tá, gente? Quando eu faço um projeto, eu anoto, no CREA, né? E então a gente tem várias formas de se apresentar um projeto, né? Desde projetos desenhados à mão, como a gente tem o SketchUp, AutoCAD, Landscape, são vários softwares, mas os projetos desenhados também são muito valorizados, tá? Então, aqui é o projeto, né? O projeto, esse foi eu que fiz, e aqui é o jardim plantado, tá? Lá no campo. Aqui é um jardim, é o mesmo jardim, né? Eu falo que o jardim, a gente faz o projeto, mas ele não é estático, né? Porque dependendo da época do ano, dependendo do manejo, dependendo dos cuidados, ele está de um jeito, né? E a jardinagem, né? Qual que é a diferença da jardinagem e do paisagismo? A jardinagem é implantar, é o conjunto de técnicas utilizadas para o plantio e manutenção dos jardins, né? O jardineiro é o profissional que planta, que cuida e que mantém os jardins. O paisagista é o profissional que faz o projeto, que planeja, coloca o projeto numa planta baixa, tá? Numa perspectiva, entrega para o jardineiro, ele implanta. E o jardinista é aquele que trabalha, que não trabalha com jardim, mas que faz jardinagem por hobby, né? Que cuida do próprio jardim. Então, eu sou paisagista e jardinista, né? A Márcia, tá? Não sou jardineira, porque eu não planto jardins, né? Eu só cuido do meu por hobby, por exercício físico, enfim, né? Por gostar. Como atividade terapêutica também, né? E a gente está lidando com plantas ornamentais, né? Que aí nós temos uma diversidade, né? O Lorenzi, que é um clássico aí da agronomia, né? Ele fala que plantas ornamentais são aquelas que se distinguem pelo florescimento, pela forma e colorido das folhas, pelo aspecto geral da planta, né? Não só às vezes as flores, né? E preenche os espaços vazios ou são colocadas em vasos, né? E que traz para nós, o homem moderno, um contato mínimo com a natureza, né? O Lorenzi, com certeza, ele é dono de um jardim botânico plantado lá em São Paulo, e ele tem uma coleção muito grande de livros, né? Esse é um dos livros, né? Plantas ornamentais. A biblioteca nossa tem muito livro do Lorenzi, né, de paisagismo. Particularmente, a minha biblioteca também é bem... é uma das áreas que eu mais invisto, né, em livro, adoro ainda folhear, né, e ver, ter manuais de identificação, então eu tenho bastante material aí de paisagismo. Então, toda planta, né, ela é classificada por sua família botânica, vocês já sabem disso, né, gênero, espécie, variedade, e isso. Bom, o paisagismo, gente, ele é dividido, né, muitos autores aí dividem em macro, micro paisagismo, né, áreas grandes, áreas pequenas,
Também paisagismo urbano, paisagismo rural, paisagismo rodoviário, paisagismo de áreas externas, de áreas internas, paisagismo público, paisagismo privado, né? Paisagismo público é aquele da cidade, né? Que todo mundo tem acesso. E nós vamos falar disso mais para frente, né? Lá no final da disciplina, né? Que é a questão do paisagismo urbano, as igrejas, né? Que são grandes monumentos que normalmente trazem um jardim muito bonito, né? Normalmente os jardins abertos à comunidade. A arborização urbana, aquela que segue o sistema viário, né? O paisagismo rural, como eu disse para vocês, é uma área que eu adoro, que eu atuo, né? São fotos aqui da região, né? De fazendas aqui da nossa região, que eu venho colecionando ao longo do tempo, né? O paisagismo rodoviário também é uma área muito importante, que demanda muito profissional, né? Que é a parte de conservação de estradas, trevos, né? E o paisagismo de áreas internas é cada vez também mais importante por conta das pessoas vivendo em pequenos espaços, né, em apartamentos, né? Muito bem, né? E agora, só para continuar aí, eu vou fazer uma aula macro, uma aula bem ampla hoje, falando um monte de coisa, até para introduzir esse mundo, esse universo aí para vocês, que parece que é tão distante da agronomia, né? Mas que é, sim, parte da nossa profissão. E eu falo que se vocês, a minha expectativa é que vocês passem a ver os jardins com um olhar mais crítico, né? Quero que vocês passem a partir de agora a observar, né? Ver nome de planta, né? Ver a composição paisagística, né? Acho que esse é o objetivo da disciplina, vocês verem que essa é uma área potencial, que vocês passem a ter esse olhar crítico mesmo, né? Olhar de profissional mesmo, né? E o homem começou a fazer jardim, né, desde que ele começou a mudar a paisagem à sua volta, né? Aí a gente tem alguns relatos, né, como os jardins suspensos da Babilônia, né? E tem alguns momentos na história da humanidade também que trazem marcos importantes na história da jardinagem e do paisagismo, né? Como a Grécia, a Roma Antiga, né? A Idade Média com seus castelos, e aí vem o Renascimento, né? Com os jardins já mais topiados, mais desenhados pelo homem, né? E o apogeu é a França do século XV, XVI, XVI, XVII, né? Com a Versalhes, né? Os jardins de Versalhes, que são extremamente simétricos, suntuosos, podados, né? Canteiros geométricos, né? E é esse exercício do homem, né? A mão do homem em cima da natureza, né? Então, isso aqui, para vocês terem uma ideia, é Versalhes, é o Palácio de Versalhes, é esse prédiozinho aqui. Olha o tamanho de Versalhes, né? Eu não tive ainda a oportunidade de conhecer, mas tenho vontade. E aí, com a Revolução Industrial, né, no século XVIII, a gente tem já um estilo de jardim diferente, né, que as pessoas saem do campo e vão morar nas cidades, e com isso elas levam, né, as plantas para as cidades. E aí não dá para fazer esse jardim todo topiado, né, todo certinho dos grandes castelos, né? É um jardim naturalista, imitando a natureza, né, que eles chamam de jardins de cottage, né? E a gente tem outro marco muito importante no paisagismo do mundo, que é o Roberto Burle Marx, né, que nasceu na Europa, os pais, né, eu acho que ele nasceu no Brasil. E ele, então, muda os jardins do mundo, muda o conceito dos jardins do mundo, que é essa visão do espaço, né, valorizar as espécies do local. E ele, então, traz esse conceito do tropicalismo, né, do jardim tropical, né, e ele tem jardins espalhados pelo mundo inteiro. Ele trabalhou muito com Oscar Niemeyer, né, no Brasil, e Lúcio Costa, e é com certeza o cara no paisagismo, tá? Eu conheço já alguns jardins do Burle Marx, né? Ele morreu, só que o sítio dele eu não conheci no Rio, eu tenho vontade de conhecer. Bom, essa história, né, que a gente contou um pouquinho dos jardins, que está publicado num livro que chama O Mundo dos Jardins, ele traz para nós um pouco dos estilos de jardins que a gente faz hoje, né? Que os profissionais trabalham hoje executando jardins. Nós vamos falar isso depois mais detalhadamente, mas eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês. Então, o que é o jardim clássico, né? É os jardins dos palácios, né? É aquele jardim onde tem a simetria, um canteiro é igual ao outro, as plantas são podadas, né? Então, esse é o conceito do jardim clássico, né? Vocês veem que são áreas são canteiros geométricos, né, um igual ao outro, e as plantas podadas e topiadas, né? Então são utilizadas ciprestes, buchinhos, né, gerânios, enfim, são algumas plantas específicas. Aí a gente tem os jardins orientais, né,
que tem todo um conceito espiritualista dentro desse jardim também, como se você olhasse uma paisagem miniaturizasse, né? Por isso os bonsais, né? Então a gente vai falar um pouco disso mais para frente também. Esse aqui é um jardim em Goiás, tá, gente? Lá em Caldas Novas, né? Esse é um jardim encantador. E o jardim tropical, que é esse que eu falei para vocês do Burle Marx, né? Que ele traz um pouco dessa coisa das plantas crescendo à vontade, de uma ilha tropical, né? Do Éden. Esse aqui é o famoso Jardim Botânico do Rio, né? Que eu tinha muita vontade de conhecer. Eu tive a oportunidade o ano passado de ir lá, né? Ano atrasado, ano passado foi a pandemia. Então, em 2019 eu conheci o Jardim Botânico do Rio. Maravilhoso, um dos lugares mais lindos que eu já vi. Aqui o jardim tropical, né, as bromélias, as palmeiras, né? Um jardim que está muito em alta hoje é o jardim árido ou deserto, né, com a utilização de cactos e suculentas, porque são plantas esculturais que não dão trabalho, né? Então isso aqui é um cactário lá no Rio de Janeiro também, no Jardim Botânico, né, do Rio. E, finalmente, pessoal, o jardim contemporâneo, que é esse jardim minimalista, né? Utilizando-se poucas plantas, que tem um pouquinho do jardim tropical, um pouquinho do jardim naturalista, um pouquinho do jardim japonês, enfim. Né? A característica maior desse jardim contemporâneo é o minimalismo, utilização de poucas espécies. E também utilização de espécies chaves, né? Essas poucas espécies que se utilizam, elas são plantas esculturais, né? Dando destaque para as palmeiras, nolinas, ravenalas, cícas, entre outras, né? São várias espécies, né? E também mostrando que cada vez como os espaços são menores, a necessidade desses espaços serem aproveitados, os jardins serem extensão da casa, né? Então, se você pode ter uma sala de estar no seu jardim, a sala não tem que estar só dentro de casa, né? Um espaço para leitura, né? Um espelho d'água, uma mini piscina, né? E aí vai. E eu falei para vocês um pouco, né, que hoje eu tenho um espaço que eu estou aprimorando os meus conceitos, né, as minhas... Eu estou podendo botar na prática um pouco do conhecimento, né, que é um sítio que a gente comprou há pouco tempo, né, aqui o meu croquis, né, meu projetinho, e devagarinho a gente vem construindo lá um espaço para convivência, um espaço de, enfim, né, de lazer e de qualidade de vida, né? Então, pessoal, eu vou deixar aí